Olá, turminha! Estamos aqui agora na página 101 do livro para nós darmos início à nossa atividade de hoje. A gente vai ver aqui a ordem e classes, tá? Ordens e classes dos numerais, onde vocês vão estar observando aqui este quadro, tá bom? Este quadro aqui, que é o quadro de ordens e classes, tá? Esse quadro vocês vão acompanhar ele iniciando daqui, ó, estão vendo? Da primeira ordem. Depois a gente vai para a segunda e terceira ordem, que são as classes das unidades simples, tá bom? Que é a unidade, a dezena e a centena que a gente viu na aula passada, lembra? E aqui ao meio nós temos a quarta, a quinta e a sexta ordem, que faz parte das classes dos milhares, que a gente vai chamar de unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E agora, como novidade para vocês, a gente vai ver a classe dos milhões, que é a sétima, oitava e a nona ordem, que a gente vai chamar de unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão, ok? Então, vocês vão observar aí que o número 817.963, ele tem 6 ordens, ou seja, possui 6 algarismos, 6 números, tá bom? O que vai importar isso aí? É aquilo que a gente conversou na aula passada, que a gente vai ver o valor posicional desses números, tá bom? Que corresponde a cada um deles. Aí vocês vão perceber aí. Deixa eu só te apagar aqui rapidinho. Pronto. Agora a gente vai prestar atenção pra cá, tá? Pra essa parte aqui. Ó, e voltei a página sem querer. Então, vocês vão prestar atenção aqui, ó, gente. Nessa parte aqui, tá? Que eu dei um zoom para que vocês visualizem melhor. Então, a gente vai ver aí que o 3, ele tá na primeira ordem das unidades. O 6, ele tá na segunda ordem das dezenas. O 9, na terceira ordem das centenas, tá? Essa a gente viu são as classes de unidades simples, tá bom? Agora a gente vai para a quarta ordem, que é o 7 da unidade de milhar. A quinta ordem, 1, na dezena de milhar. E a sexta ordem, que é a 8 centenas de milhar, ok? Então isso a gente vai ver que tem 6 ordens porque possuem 6 números, 6 algarismos, tá certo? Vamos ver aqui a próxima página. Aqui na próxima página a gente já vai entrando com uma atividade, tá? Então o que é que a gente vai fazer aí? Represente no ábaco ao lado a quantidade de indígenas que havia no Brasil estimada pelo censo de 2010. Para isso, desenhe as contas nas varetas correspondentes. Professor, o que eu vou fazer aí nesse ábaco? Você vai pegar o número que é representado por esses índios lá. Lembra que a gente viu isso lá na primeira aula? Tá? Que é esse número que a gente acabou de ver aí, né? 817 mil e tarará. Então, você vai desenhar as bolinhas do ábaco, vai pegar o seu lápis e vai desenhar aí, tá bom? Aí, em cima desse ábaco. Você vai ver as unidades, as dezenas, as centenas, a unidade de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. Não vai passar da classe dos milhares porque ele não tem milhões, tá bom? Você vai fazer as bolinhas aí no ábaco direitinho, conferir direitinho quantas são. Na segunda questão, então você vai vendo aí as dicas aí do quadro A, olha lá, esse quadro aqui. Então, se você vai escrever esse número com as dicas daí. 6 dezenas, 5 unidades de milhar. Aí você vai, por exemplo, qual é a dica que eu vou te dar? 6 dezenas. Quanto é 6 dezenas? Você coloca do lado 60, tá? 5 unidades de milhar. Quanto é 5 unidades de milhar? 5.000. 3 dezenas de milhar. Quanto dá 3 dezenas de milhar? 30.000. 2 centenas de milhar? 200.000. Depois vem 2 unidades, quanto é? 2. E por último vem 9 centenas. Como é que vai ficar esse número? 235.962, tá? Te dei essa resposta para que você possa fazer sozinho a questão do quadro B. Tá ok?
Agora vamos lá para a terceira questão. Amores, se vocês não entenderem, podem me chamar no PV, tá bom? A gente conversa no PV, mas eu quero vocês mesmos, tá bom? Vocês alunos, para que a nossa conversa fique bem explicadinha. Vamos lá. Questão 3. Observe um quadro de ordens e responda as questões. Quantas ordens compõem cada classe? Você vai lá ver o quadro da página 101, tá bom? Aquele quadro que a gente acabou de ver. Quadro de ordens e classes. Aí vocês vão usar esse quadro lá para poder responder isso aqui. Quantas ordens compõem cada classe? A sexta ordem pertence a qual classe? Vai ser a classe das unidades simples? A classe dos milhões? A classe dos milhares? Letra C. A quinta ordem é chamada de dezena de milhar. Que nome recebe a oitava ordem? Tá? Então preste atenção. Se a quinta ordem é a dezena de milhar, a oitava... Observem lá, tá bom? É só conferir e olhar lá no quadro o valor de lugar para poder responder. Agora nós vamos aqui para a quarta questão. No quadro de ordens e classes a seguir, foi representado um número que correspondia à estimativa da população brasileira em 2015. Tá? Você tem aí um novo quadro de ordens e lugares e a partir ordens e classes, perdão. E a partir dele você vai responder essas questões aqui. Na letra A, escreva por extenso o número representado nesse quadro. Então você tem aí um número neste quadro, tá? Que é só você observar. Tá bom? Vou dar uma cola para vocês, porque eu tô muito legal hoje. 206.962.713. Então, você vai escrever isso em palavras, tá bom? Na letra B, quantas ordens tem um número? Aí você vai ver o mesmo número aí. 206.962.713. Confira quantas ordens tem. Professora, esqueci o que é a ordem. A quantidade de números, algarismos. Lembra que algarismo é o mesmo que número. Quantos algarismos tem aí na letra B? Aí você vai copiar. Na letra C, qual algarismo corresponde à ordem das unidades de milhão? Tem um aí que é o algarismo que está lá na unidade de milhão. Só você procurar no quadro e colocar qual é deles aí na questão 5. Tá ok? Na letra C, perdão. Agora sim, questão 5. Escreva o maior número de seus algarismos diferentes. Tá? Letra B. Um número de 7 ordens em que o algarismo 9 ocupe a ordem das dezenas de milhar. Gente, essa resposta você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Professora, eu não entendi. É só você observar, pegar 6 algarismos diferentes, ou seja, 6 números, tá bom? Não pode repetir nenhum desses números. Você vai escrever aí esses 6 números com a maior quantidade. Vou dar um exemplo. Por exemplo, 987.654. Pronto, não repeti nenhum número, tá bom? E ficou um número mais alto. Afinal de contas, o 9 é o algarismo mais alto. Então, o que foi que eu coloquei? 9, 8, 7, 6, 5, 4. Pronto, tá? Bem simplesinho. Na letra B está pedindo um número de 7 ordens, que o algarismo 9 ocupe a ordem das dezenas de milhar. Então, você vai criar o número que você quiser. Só que o 7 tem que estar lá na dezena de milhar, tá bom? Na letra C, você vai colocar um número de 8 ordens maior que 52.714.013, tá? Você vai colocar o número de 8 ordens, tá? Quer dizer que são 8 algarismos, tá ok? Amores, se vocês não conseguirem fazer, tá? Não se sentirem à vontade para fazer alguma questão, me esperem na segunda-feira que a gente vai ter aula de matemática presencial em nome de Jesus pra gente terminar isso, tá ok? E por último, a gente vai fazer aqui a sexta questão. Usando em cada número apenas uma vez os algarismos que estão indicados nas fichas, escreva 5 números de 7 algarismos, cujo algarismo 3 esteja na ordem das centenas de milhar, tá? Então, você que sabe a ordem que você vai usar, tá bom? Você só tem que colocar 5 números, ok? Você vai fazer 5 números. Uma quantidade de números, 2, 3, 4, 5. Só que o algarismo 3, ele tem que estar na ordem das centenas de milhar, tá bom?
É só olhar para o quadro para vocês se situarem onde é que é a ordem da centena de milhar. Aí o número 3 vai ter que estar lá em todos eles. O resto você pode mudar para o número que você quiser. Tá ok? Meus amores, a nossa aula vai ficar por aqui para não ficar muito longa. Tô aguardando vocês no PV, tá? Para qualquer dúvida. Podem me chamar que assim que a tia puder eu vou responder, tá bom? Tô um pouco fraca ainda, mas a gente vai se esforçar para que tudo dê certo. Tá certo? Fiquem com Deus, um grande beijo. E não esqueça de mandar foto pra tia. Beijinho, tchau, tchau.